Meus irmãos, os irmãos poderiam abrir a Bíblia em Mateus capítulo, Lucas capítulo 18? O Gildásio esteve pregando no domingo passado, nesse mesmo capítulo, e ele citou ou expôs o versículo 1 até o versículo 8. E nós já estamos falando sobre esse assunto há algum tempo. O meu pai deu uma ideia inicial sobre oração, ainda no mês de junho, e depois o Jandro, ele pegou o texto de Mateus capítulo 6, aquela oração, aquela orientação no Sermão da Montanha sobre oração, e aí ele detalhou aquele texto, compartilhando aquele texto com os irmãos. E aí, quando foi dada a oportunidade, o Gildásio falou a respeito de perseverar em oração. Hoje eu gostaria que a gente continuasse lendo o texto, do versículo 9 em diante, porque ele diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meus queridos, é interessante que Lucas, ele tem uma característica quando ele vai falar das parábolas. Na maioria das parábolas, ele dá uma ideia do contexto, assim, por que Jesus contou aquela história? Em que situação Jesus contou aquela história? Quando ele foi falar sobre a parábola da viúva persistente, sobre que o Gildásio pregou no domingo passado, no versículo 1 ele diz, olha, ele está ensinando essa parábola para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Agora, quando ele vai falar essa outra parábola, ele diz, olha, essa parábola, ele tinha como propósito, tinha como alvo, pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Assim também nas outras parábolas de Lucas. E quando Lucas escreveu esse livro, ele tinha na cabeça dele que quem ia ler esse livro eram pessoas gregas, eram pessoas que não faziam parte do povo de Israel, ou não eram pessoas que estavam acostumadas em cultuar a Deus, eram pessoas que tinham uma visão muito, assim, toda a expectativa deles, o poder que eles tinham, a sabedoria que eles acreditavam que tinham, vinha do próprio homem. Era uma ideia mais de pensamento positivo, da pessoa ser cada vez melhor, melhorar cada dia, explorar a sua própria sabedoria, tentar ser uma pessoa cada vez mais bonita e tentar ser uma pessoa cada vez mais uma pessoa ideal. E aí, então, quando Lucas vem falar de um homem ideal, e ele coloca Jesus como esse homem ideal. Só que o apóstolo Paulo diz que a sabedoria de Cristo, para os gregos, era loucura. E a beleza do padrão dos gregos não combinava com Jesus, que não tinha aparência nem formosura. E esse herói que Lucas está apresentando para os gregos é um herói crucificado. É um herói que, na sua posição de liderança, ele prefere pegar uma toalha e uma bacia e lavar os pés dos seus discípulos. O herói, o homem ideal apresentado por Lucas aqui, não é uma pessoa ostentadora.
Não se trata de um rei que vem e que se expõe como rei para oprimir ou para subjugar as pessoas que pertencem ao seu reino. O padrão que Lucas está mostrando aqui de um homem ideal é completamente diferente do que os gregos pensavam. E quando eu penso sobre isso, e quando eu considero o fato de que Lucas tinha esse público em mente, eu lembro a palavra do profeta Isaías, mostrando que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Meus irmãos, vamos ser honestos. Muito daquilo que nós consideramos como sabedoria, nós não aprendemos da palavra de Deus. Uma boa parte das coisas que nós consideramos como sendo uma boa ideia sobre o que devemos fazer, não é porque na nossa cabeça tem um texto bíblico que fala sobre o assunto. Provavelmente você vive hoje fazendo coisas que os seus pais disseram que era certo. Ou provavelmente você leu livros de pessoas que você considera importantes, essas pessoas influenciaram você. Ou você viu matérias na internet, nos jornais, artigos em blogs, de pessoas que influenciaram você e faz você pensar e agir como você age. Ou então você assistiu o Pokémon, e aí então você escolheu um desses caras aí para ser parecido com ele, espero que não. Bom, eu não sei, talvez de alguma forma você é influenciado por alguém, e a maioria de nós vive o dia a dia influenciado pela sabedoria de uma pessoa. E eu preciso dizer para você, por mais que haja alguém que seja muito sábio perto de você, e por mais que seus pais sejam muito sábios, eu devo dizer para você que é muito precioso que você procure a sabedoria do Senhor, que é superior à sabedoria dos seus pais. Não estou dizendo que você rejeite a sabedoria dos seus pais. Não estou dizendo que você rejeite a sabedoria de pessoas com quem você conviveu e que influenciaram a sua vida. O que eu estou dizendo é que nenhuma dessas coisas que foram ensinadas para você durante a sua vida é certo se não estiver de acordo ou se for contrário ao que está na palavra do Senhor. Irmãos, lembrem-se, antes de nós entregarmos nossa vida ao Senhor, nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas. O mundo jaz no maligno. Ou seja, se você, vê se você consegue entender isso comigo. Você é uma criancinha bem pequenininha, está entrando no colégio agora, e alguém ensina para você que 2 mais 2 é 4. Isso para você é fantástico. Até o momento que alguém fala para você a respeito de raiz quadrada de 2. Ou melhor, raiz quadrada de 4. E aí você já vai perceber que existe alguma coisa que é muito mais interessante do que simplesmente 2 mais 2. E quando você começa a aprender a raiz quadrada, vem alguém e vai falar para você a respeito de integral e diferencial. E aí você fica impressionante com onde a matemática pode ir. E quando você vai estudar a biologia, e alguém mostra para você, lá em biologia, como é que é a cadeia alimentar dos seres vivos. O pintinho comendo a minhoquinha. E aí vem a raposa e come o pintinho. E aí forma aquela coisa. Mas de repente você aprende a respeito que esse ecossistema é formado por seres que possuem células, e essas células são organizadas muito semelhantes ao corpo humano, e que tem lá uma tal das mitocôndrias, que tem lá um negócio de DNA e tal e coisa. Você, nossa, e tem tudo isso? Eu imagino que um conselho sábio que você recebeu do seu pai ou de uma pessoa influente na sua vida, ele será tão valioso, e talvez a coisa mais valiosa, até o momento de você ouvir o conselho de Deus. Porque é muito provável que, se o conselho que você recebeu dos seus pais não estiver de acordo com os conselhos de Deus, se o que você viu na internet, na televisão ou nos livros que você leu não estiver de acordo com o que está na palavra do Senhor,
o que está na palavra do Senhor, será muito surpreendente se você o adorá-lo. Será surpreendente. E uma das coisas, e um dos conceitos que a Bíblia tem, que é completamente diferente do que existe de mais sábio no mundo, é o que está nesse texto de Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. E ele influencia demais a respeito de oração. Irmãos, em Colossenses capítulo 3, eu digo em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele falou que queria ser como Cristo na sua morte. Filipenses 3,10. Na sua Bíblia tem isso aí. Deixa guardado Lucas 18, porque é o texto que a gente vai utilizar. Mas Filipenses 3,10 diz que eu quero tornar-me como Cristo na sua morte. Alguém já ouviu alguma pessoa que não conhece a palavra de Deus dando um conselho como esse? E esse conceito faria sentido diante da sabedoria do mundo? Que a coisa que alguém mais deveria desejar é ser como Cristo na sua morte? Ser como Cristo na sua morte, a descrição do que é ser como Cristo na sua morte está em Filipenses no capítulo 2, no capítulo anterior. Onde Paulo nos exorta a sermos semelhantes a Cristo, porque ele, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus. É mais ou menos assim: eu sei que sou sábio, diz Jesus, pensa Jesus, e não há ninguém mais sábio do que eu. Eu sei que eu sou poderoso e não há ninguém mais poderoso do que eu, mas eu não vou me apegar à minha força, ao meu poder e à minha sabedoria, para dizer, ninguém manda em mim, ou não há ninguém que seja melhor do que eu. Eu vou esvaziar-me de mim mesmo e dizer, o meu Pai vai dizer e eu vou obedecer. E eu vou obedecer até a última ordem dele. E a ordem mais difícil que ele determinar para mim. Vai para a cruz. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então naquela hora que você pensa sobre isso, o que vem na tua mente é, ser como o Senhor Jesus, é não me apegar a nada daquilo que sou, me esvaziar a mim mesmo, para obedecer. Assim é ser como Jesus. E a coisa que mais desejaria você fazer deveria ser isso. A coisa que você mais deveria gostar de fazer, era ser como Cristo, na sua morte. Ou seja, não ficar dependendo da tua própria força, não ficar dependendo da tua própria sabedoria. Quando eu fiquei sabendo do acidente do Duplany, e pensando em todas as consequências disso, eu ficava imaginando que o Duplany poderia sofrer por causa de um sentimento de culpa, por causa da destruição do caminhão. O Evaldo tinha 2 e agora só teria 1. Isso poderia doer muito no coração do Duplany. Ao mesmo tempo eu pensava em como o Duplany poderia ver a glória do Senhor e a graça do Senhor, a bondade, o amor do Senhor nessa situação. Eu também pensava em como deveria estar o coração do Evaldo, que já tinha me compartilhado uma luta que ele estava passando na sua vida, ele e a família. E enquanto eu orava para que Deus pudesse trazer orientação para o Evaldo e sua família, e trazer o alívio para a sua família, Deus vem, e foi propósito de Deus, aumentar o sofrimento do Evaldo e da sua família. E quando eu pensei que o sofrimento havia aumentado, porque o Evaldo havia perdido o caminhão, eu tomo conhecimento que há um impacto ambiental, por causa que é transporte de produto de diesel, é diesel? Produto inflamável, não era diesel. E o fato não era nem que era inflamável, era o fato que o diesel ia sujar o solo. E agora teria que ser feito um tratamento no solo, para que não houvesse uma multa
uma multa vinda do Ministério do Meio Ambiente. O trabalho envolveria várias máquinas e vários homens durante alguns dias. E a pergunta é, se o Evaldo confia na capacidade dele de resolver o problema e na sabedoria dele de resolver o problema, se o Duplanir avalia tudo isso baseado na capacidade e no poder que o Duplanir tem para resolver esse problema e na sabedoria que o Duplanir tem para resolver esse problema, qual a esperança que eles dois teriam? Quantas vezes nós estamos em situações em que nossa capacidade, nosso poder não consegue resolver, a nossa inteligência, nossa sabedoria não consegue encontrar uma solução? Quantas e quantas vezes você já teve nessa situação? Naquela hora, eu quero ser como Cristo, para dizer assim, eu não me apego ao meu poder, eu não me apego à minha sabedoria, mas tem uma coisa que eu não abro mão, obedecer o meu mestre, obedecer o Senhor. Irmãos, esse tipo de conceito que eu estou ensinando agora para os irmãos, que está em Filipenses 3:10, esse é o conceito que o mundo não consegue ensinar para você. O mundo não tem essa bagagem. O mundo que está debaixo do domínio do diabo não tem essa capacidade de instruir para você. Eu estou querendo chamar a atenção da igreja que está reunida nesse lugar. A sabedoria de Deus é superior e nós precisamos nos render a essa sabedoria. Precisamos estudar as Escrituras para saber o que ela diz sobre o que eu tenho que fazer. E aqui o Senhor vai dizer como eu devo me comportar em uma oração. E então, a preocupação do Senhor é particularmente com pessoas que apoiam-se ou confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. Quando eu vi esse versículo 9, eu disse assim, esse texto não é para mim. Porque eu sou uma pessoa que não me apoia na minha justiça, na minha própria justiça, porque eu tenho uma formação teológica que me ensina sobre isso há muitos anos. Para mim está muito claro. Eu sou salvo pela graça, por meio da fé. E isso não vem de mim, é um dom de Deus, não vem das minhas obras, para que ninguém... Isso não é para mim. Esse texto foi escrito por pessoas que desprezam os outros. Esse texto não é para mim, porque eu não desprezo os outros. Eu não me avalio assim. Mas eu entendi que seria melhor que eu continuasse estudando esse texto e continuasse colocando a minha vida em confrontação com base naquilo que o Senhor estava querendo dizer. E no versículo 10 ele vai dizer, vai contar essa história. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. E é interessante, aí eu disse, mas se o Senhor vai contar uma parábola para ensinar para as pessoas sobre não confiar na própria justiça e não desprezar os outros, como é que ele vai falar de oração? Porque essa questão de desprezar os outros é um problema de relacionamento com seres humanos. Essa questão de oração é um problema de relacionamento com Deus. Não parecia lógico para mim, mas pelo fato de Jesus ter dito, e essa história que eu vou contar a respeito de oração tem a ver com a forma como você se relaciona para as pessoas, eu disse, alguma coisa vai acontecer na continuação do texto e que vai mostrar isso para mim. E aí então ele mostra 2 personagens, um fariseu e um publicano. Fariseu era uma pessoa que pertencia a uma das seitas mais severas dos judeus. Assim, o próprio Paulo expressa. Os fariseus, eles aumentavam as exigências da lei. As leis de Moisés falavam a respeito de um jejum anual. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. A lei falava a respeito de entregar o dízimo. Os fariseus, eles se preocupavam de dar o dízimo até de quando ganhavam um raminho de hortelã. Em outras, assim, trazendo para a nossa realidade, é como se alguém tivesse
feito um investimento de R$10 na poupança, e aí veio 5 centavos de rendimento, e aí então ele passou virou uma paranoia na cabeça dele, porque não existia uma moeda de 0,5 centavos. Então ele ficou tenso, ele tinha que dar um jeito, porque ele queria obedecer estritamente o que estava na lei de Moisés. Recentemente eu fui convidado para um debate, e o debate era para falar a respeito de dízimo. E é interessante para onde iam as perguntas. É certo o pastor cobrar o dízimo? Era essa a expressão que estava lá. Se a gente ganhar um presente de aniversário, a gente tem que dar o dízimo de presente de aniversário? Eu preciso dar o dízimo do meu salário, ou eu dou o dízimo só do meu salário, ou se eu tiver hora extra, eu também tenho que dar o dízimo da hora extra? E eu tenho um emprego e tenho um salário, então eu dou o dízimo do meu salário. E se eu fizer algum bico de final de semana para dar o dízimo também? Teve um momento que eu disse na hora do debate, irmãos, eu acho que as perguntas que estão sendo trazidas, elas estão bem distantes daquilo que Deus gostaria que fosse perguntado. Porque até agora ninguém perguntou qual é o coração, ou como deve estar o coração de alguém que entrega alguma parte daquilo que é seu ao Senhor. Ninguém quis saber disso. Como fica o coração do Senhor quando eu abro mão de alguma coisa que eu tinha no meu bolso e entrego para Ele? Ou ainda pensando nos pastores, ninguém perguntou, deveria um pastor ficar preocupado se os irmãos não estão entregando os dízimos? Ele deveria ficar preocupado em relação ao salário dele? Deveria um pastor ficar preocupado se vai conseguir pagar todas as despesas da manutenção de um prédio, água, luz, esse tipo de coisa? Não, essas perguntas não apareceram. Isso é bem assim a característica do fariseu. O fariseu se preocupava muito em tentar mostrar e exibir que era uma pessoa boa, uma pessoa que obedecia os mandamentos. Ele gostava quando alguém olhava para ele e dizia, esse cara obedece tudo. Ele gostava de fazer as coisas de tal forma que as pessoas percebessem que ele era um cara fiel à lei do Senhor. Mas o outro cara que estava lá é o publicano. E o publicano era exatamente o inverso do fariseu. Nas palavras de Augusto Nicodemos, eu quis dizer do pastor Strong, eu não sei porque falei Augusto Nicodemos. Na palavra do pastor Strong, pastor batista que estuda muito os textos originais, ele dizia que um publicano era um coletor de impostos que pertencia a uma classe detestada pelos judeus. E ele era detestado por causa da crueldade deles, por causa da avareza deles, e de como eles usavam de mentiras e engano para colher impostos. Esse sim, não tinha nenhuma dúvida. Os judeus sabiam, esses caras não valiam nada. Na cabeça dos judeus, por exemplo, os fariseus eram os caras mais santos que haviam, e os publicanos, os caras mais terríveis que haviam. E aí, então, o Senhor Jesus diz, eu conheço, essas duas figuras vão ser ótimas para mostrar exatamente para esses que estão aqui, para essas pessoas que confiam na sua própria justiça e que desprezam os outros, como eles deveriam chegar na minha presença em oração. E como é que o fariseu chegou na presença do Senhor em oração, diz o versículo 11. O fariseu chegou discretamente, ficou sentado lá no cantinho e orou de cabeça baixa. É isso que está no texto. O texto diz que o fariseu orava em pé. E eu não vou me deter a explicar isso, porque o Jânio ensinou isso alguns dias atrás. Isso é uma alusão ao texto de Mateus capítulo 6, que já diz que eles ficavam em pé porque eles queriam ser vistos pelas pessoas. Eu sei que você provavelmente está dizendo, de fato, esse texto não é para mim. Assim como eu também falei, esse texto não é para mim.
eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar em pé me exibindo na hora que vou orar. Só que depois veio uma coisa ao meu coração. Algo também que o Jandro falou aqui. A forma quando eu oro, quando eu estou sozinho em casa, é a mesma forma como eu oro quando eu estou orando com outros irmãos aqui? A forma como eu oro, o que está na minha cabeça quando eu estou sozinho no meu quarto, é a mesma coisa na minha cabeça quando eu estou orando com meus irmãos? Ou existe alguma preocupação minha em mostrar alguma coisa para as pessoas com quem eu estou orando? Ou ainda, eu tenho medo de orar quando estou com as pessoas? O que está influenciando a minha vida de oração? É o que as pessoas estão pensando de mim? Ou de fato, quando estou orando, o que na minha cabeça está aquilo que Deus está pensando do que estou fazendo naquele momento? E aqui a preocupação do Senhor Jesus em mostrar, em fazer esse estereótipo, usando o fariseu, é dizendo assim, olha, cuidado, para que quando vocês forem orar, vocês não estarem muito mais preocupados com o que as pessoas estão pensando da sua oração, do que com o que eu estou pensando na sua oração. Muito cuidado, e sejam fiéis. No versículo 11, o texto diz, o fariseu em pé orava no íntimo. O salmista Davi já dizia que o Senhor se alegra com a verdade no íntimo. E Jesus estava dizendo aqui, eu não estou dizendo para você o que o fariseu diz, eu estou dizendo para você o que o fariseu pensa no coração dele quando ele está orando. Eu não estou dizendo para você o que parece ser a oração legal. Ou melhor, o que parece ser a oração de fariseu. Eu estou dizendo para você o que de fato o fariseu está pensando no coração dele. E no coração dele o que o fariseu pensava é, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os homens, como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano que está aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu nunca orei assim. Eu nunca orei assim, dizendo assim, Deus, eu te agradeço, que eu não sou igual a esse cobrador de impostos. Nem no GD de pastores eu nunca orei assim. Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou tão ruim quanto esta pessoa que lá na casa dela, eu sei que prostitutas e ladrões têm estado. Eu nunca orei assim. Eu nunca orei assim, dizendo, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como aquele líder de célula que não tem dedicado o tempo que eu dedico à igreja. Senhor, eu te agradeço porque não sou como outros pastores que preparam a mensagem de qualquer jeito. Eu te agradeço que não sou como outros pastores que falam mais de si mesmo do que falam da palavra de Deus. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como outros pastores que quando vão pregar estão muito mais preocupados com o que vão pensar dele do que com o que a palavra do Senhor está dizendo. Eu te agradeço que eu não sou. Eu nunca falei assim. Eu nunca disse isso nas minhas orações. Mas eu tremi quando o Senhor disse, o fariseu nunca falou isso aí. O fariseu tinha isso no seu íntimo. O fariseu nunca falou isso, mas ele tinha isso no seu íntimo. Aí, meu irmão, aí eu não suportei. E aí, naquela hora, quando a Arlene veio, eu disse, bem, está tudo bem, o que está acontecendo? E eu chorava dizendo para ela, eu não estou valendo nada, bem. Eu não estou valendo nada.
Porque eu nunca tive coragem de declarar essas coisas. Nunca tive coragem que minha boca declarasse isso. Mas quantas e quantas vezes eu pensei que eu era um pastor, que me destacava diante de outros, que eu sabia que não se dedicavam a estudar as Escrituras. Quantas vezes no meu coração me aborreci e me indignei com líderes dessa igreja, que não demonstravam amor por suas ovelhas. Quantas vezes eu orava dizendo, eu te agradeço, porque o Senhor tem me ajudado. Mas lá no meu íntimo o que eu estava dizendo era, aqueles líderes fazem muito menos do que eu. Tal e tal pastor da nossa igreja não faz como eu faço. E quando você olha para os lados, e quando você olha para as pessoas com quem você convive, é isso que você pensa. Quantas e quantas vezes eu machuquei minhas filhas, porque minhas filhas cometiam erros que eu cometia. Mas quanto a repreendê-las, eu era muito mais severo do que era com minhas próprias atitudes. Eu me irava. E quando me irava e falava com elas, irado, estabelecia disciplina sobre elas, irado, eu ia para o meu quarto e continuava a minha vida indignado com a atitude das minhas filhas. Eu tenho uma das minhas filhas que tem problema com ira. E quando ela ficava irado comigo, eu ficava irado com ela. E eu dizia, como é que ela pode ser irada desse jeito? Ela tem que me respeitar, que ela não pode ficar irada aqui dentro dessa casa. E eu dizia, eu sou podre, eu sou igual esse fariseu. Eu não tenho coragem de abrir a boca para dizer, graças a Deus que eu não sou uma pessoa como ele, como ela. O que você exige do seu cônjuge? O que você exige do seu patrão? A maneira como você avalia quem ele é? A maneira como você avalia como a pessoa que trabalha para você é? A maneira como você avalia seus colegas de classe? Seus colegas de trabalho? Seus professores? Será que no final das contas, quando você vai para a presença de Deus, você não está realmente achando que você não está numa situação melhor do que eles? Que eles pecam mais do que você? O fariseu, quando foi orar, ele se colocava diante do Senhor com essa consciência de que que ali naquele meio, haviam muitas pessoas que eram piores do que ele. A visão que ele tinha das pessoas com quem ele convivia era de desprezo. Como diz o versículo 9. Talvez mais arrogante a forma como ele se apresenta diante do Senhor no versículo seguinte, versículo 12. Eu te agradeço porque eu não sou como eles, mas aí no versículo 12 ele diz, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aqui, ele chegava diante de Deus para dizer, Senhor, o Senhor tem sorte de ter um cara como eu. Senhor, o Senhor está bem, hein? Fariseu aqui como eu, ó. Tem não? 2 vezes eu jejum aqui, tem gente que só jejum 1 vez por ano, Senhor, mas eu, 2 vezes por ano. Obrigado. 2 vezes por semana. Tem gente aqui que rouba, que é ladrão, no versículo 11, não é? Eu não roubo, não. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí, lá no texto de Mateus 23, Jesus vai dizer assim, hipócritas, porque vocês dão o dízimo do endro, do cominho e do hortelã, mas se esquecem os princípios de juízo, verdade e fidelidade. Segundo, não sei se é verdade. Vocês se esquecem disso? Isso quer dizer que vocês estão muito mais preocupados em fazer aquilo que se expõe ser santo, do que no íntimo ser santo? E você chega diante de Deus arvorando isso.
Deixe-me falar uma coisa amorosamente para os irmãos. Se os irmãos ligarem a televisão, vocês vão encontrar alguns canais, pastores pregando e pastores ensinando. Atenta bem, por favor, meus queridos. Provavelmente eu peco mais do que eles. Provavelmente o meu coração é mais sujo do que o deles. Mas há um ensino que eles pregam e que é contrário ao que está na palavra do Senhor. Você já viu algum pastor na televisão dizendo assim: eu reivindico isso? Eu exijo que esse mal saia daqui? Você já viu ele dizer assim: eu não aceito essa doença na minha vida? Diga, irmãos, essa parece ser uma atitude humilde diante do Senhor? Ou parece ser muito semelhante do tipo: Senhor, o Senhor tem sorte, hein? Sou eu que vou orar agora, hein? É minha vez. E é o seguinte: eu não vou aceitar qualquer coisa, não. Eu não vou aceitar essa doença. E o Senhor, a resposta do Senhor, ele diz: não é assim que funciona não, meu querido. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é assim que funciona. Ainda não dá certo você pegar o servo e transformar ele em senhor, e pegar o senhor e transformar ele em servo. Não dá para pegar o Senhor Jesus e transformar em nosso servo para a gente dizer para ele o que ele tem que fazer. Só funciona quando eu, como servo, continuo na posição de servo. E eu não reivindico nada. Tudo que eu tenho, Deus dá graciosamente. De graça. Temos, meus queridos, muitos privilégios pelo fato de pertencermos a Cristo. Somos filhos de Deus, nascidos de novo. Somos uma nova criatura. Não há mais nenhuma condenação para nós. É verdade que Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. É verdade, são bênçãos que nós temos. Nós não reivindicamos isso, Deus nos dá gratuitamente. Quando eu oro ao Senhor, me cura, Senhor. Cura minha esposa. Quando eu peço isso ao Senhor, eu peço. Porque eu não mereço pedir. Mas Ele gratuitamente me concedeu o direito de pedir. Pensem bem nas palavras do Senhor quando você estiver ansioso por alguma coisa, preocupado com alguma coisa. Vá diante dEle e coloque todos os seus pedidos com orações, súplicas. Súplica não é eu reivindico. Súplica não é dizer eu exijo. Súplica não é dizer eu não aceito. Súplica é dizer por favor, por causa da tua misericórdia, faz isso na minha vida. Isso é súplica. Ah, mas porque se eu não exigir, não vou ser determinante na minha fé. Não, é justamente o contrário. É justamente por me lançar diante do Senhor, é que eu demonstro que creio nele. Que eu sei que Ele vai cuidar de mim. Eu estava conversando, foi isso que uma vez um pastor que pensa nessa linha disse para mim. Ele disse: olha, Dário, a gente ensina as pessoas a orarem assim, porque assim elas exercitam a fé. Elas assumem o domínio da fé. Quando eu digo, eu não aceito isso, isso demonstra muito mais determinação para aquilo que você está querendo pedir ao Senhor, do que dizer: Senhor, se tu queres, faz isso. E aí a minha resposta para eles: olha, pode ser que sim. Mas eu posso garantir para você, não foi assim que o Senhor ensinou que deveria fazer. O próprio Jesus não orou dessa forma. Ele disse que seja feita a tua vontade. E isso não torna a minha fé inferior. Pelo contrário, torna a minha fé muito mais preciosa. Porque quando eu oro dizendo, ou determinando, eu exijo isso, porque eu mereço isso. Porque eu sou filho de Deus. Porque o meu pai é o rei. Quando eu me posiciono desse jeito, eu estou querendo controlar a situação. E alguém que quer controlar a situação, ele não está crendo em outro, ele está crendo em si próprio.
Mas quando alguém deixa de controlar a situação e crê no controle de Deus, assim como o Duplani precisa fazer, assim como o Evaldo precisa fazer, lançar-se sobre os cuidados do Senhor e deixar que Deus cuide e controle cada uma situação, sabendo que a história escrita por Deus, ela é muito mais valiosa do que a história que eu mesmo quero escrever da minha própria vida. Isso sim é fé. Isso sim é confiar. E na verdade, o que esse fariseu queria confiar era na sua própria justiça, como diz o versículo 9. Mas, versículo 13, o outro personagem, o publicano, ficou à distância. E aqui começa a aparecer a diferença do publicano para o fariseu. Em relação à postura dele e a posição dele, qual era a posição do fariseu? Em pé, de acordo com Mateus, para ser visto pelos homens. Qual era a impressão que você acha que o publicano tinha em relação, quanto à relação dele com as outras pessoas presentes ali no culto, quando ele ficava à distância? Você pode imaginar isso na sua cabeça? O que o publicano deveria estar pensando das outras pessoas que estavam ali presentes, quando ele percebia as outras pessoas chegando até a frente, próximo ao altar, mas ele ficar à distância? O que ele estava demonstrando com aquela atitude? O que ele estava demonstrando com aquilo? É que ele, daquele grupo, era o pior dos pecadores. Eu não tenho coragem de ir tão próximo como aqueles conseguem ir. Porque eu sou muito pior do que eles. Eles jejuam 2 vezes por semana. Eles entregam dízimo de tudo que ganham. Mas eu sou cruel com as pessoas. Na minha profissão como cobrador de impostos, eu roubo as pessoas. Como cobrador de impostos, eu minto e engano as pessoas, cobrando mais do que deveria cobrar. Eu não tenho coragem de estar onde eles estão. Eu não tenho coragem de ir onde eles estão. Eu pergunto para você, você já teve essa visão? Ou tem essa visão hoje? Se eu não sou digno de aconselhar, porque eu sou pecador. Eu não sou digno de ser do ministério de louvor, estar lá na frente. Eu não sou digno de estar pregando. Eu não sou digno de que alguém aqui na igreja tenha que me notar e queira me chamar para perto dela. Porque eles buscam o Senhor e eles vivem uma vida de santidade, mas eu sou pecador. Você olha assim para a sua vida. Você se surpreende pensando que talvez Deus gostaria muito que você pensasse assim sobre você. Eu não sou digno disso. Eu não sou digno de me aproximar e estar junto com aqueles que buscam o Senhor em santidade. Eu acho legal porque esse não é um caminho que as pessoas ensinam para alguém se dar bem. Ninguém provavelmente vai chegar lá fora e vai dizer para você, olha, sabe o que você precisa fazer? Você precisa se considerar como a pior das pessoas que você convive. De todas as pessoas que você convive, você precisa se considerar a pior. Porque isso o que vai fazer? Quando alguém estiver junto a você e fizer uma coisa que você não gosta, você não vai se importar. Por quê? Porque você é o pior que está ali mesmo. Se por acaso o seu cônjuge não ama você como a Bíblia diz que ele deveria amá-lo, você não se importa porque o seu cônjuge é mais santo que você. Você se considera pior do que ele em seus pecados? Se seus filhos não fazem aquilo que você quer, isso não estressa você. Isso não deixa você virar parafuso na sua cabeça. Porque você sabe que provavelmente você é muito mais pecador do que seus filhos. Você é mais pecador do que aquele patrão que não pagou seu salário em dia. Você é mais pecador do que aquela pessoa que está no governo
e que tomou decisões corruptas. Porque você olha para a sua vida e você diz: eu agi com corrupção do mesmo jeito. Meu coração é tão corrupto quanto o dele. Não me estresse porque eles são assim. Não me estressarei mais porque minhas filhas são assim, porque minha esposa é assim, porque meu marido é assim. Por quê? Porque justamente quando eu penso que eu sou mais certo, mais justo do que a pessoa com quem estou convivendo, é que eu vou exigir que ela me respeite, que ela me trate bem, e provavelmente ela não vai me tratar, e então eu vou me estressar, e então eu vou me angustiar, porque meu coração está cheio de mim mesmo. Mas aquele publicano, ele não tinha coragem de se aproximar. E não só isso, a visão que ele tinha das outras pessoas com quem ele convivia dentro do reino, era de que eles com quem ele convivia, ali naquele momento, é que as pessoas que estavam ali no culto, eram mais santas e mais justas do que ele. Mas também, ele percebia diante de quem ele estava, porque ele não tinha coragem de olhar para onde? Para o céu. Por que ele não tinha coragem de olhar para o céu? Ele sabia que aquele que lá habitava era muito santo, infinitamente santo, santo de uma luz indistinguível, e ele nas trevas dos seus pecados. Sim, é isso que ele via, e é isso que ele chegava em seu próprio coração. Disse: eu não sou digno de estar na presença dele. Graças a Deus, eu nunca fiz isso, pensei. Nunca me achei como alguém digno de estar na presença do Senhor. Eu sempre considerei que a presença do Senhor era um lugar tão impressionante e tão santo, que eu tinha medo, tinha receio de agir sem dar atenção e sem perceber a maravilha que Ele era e a grandeza que Ele tinha. Eu imagino que você também, quando entra no culto e quando vê que começou o tempo de adoração, o teu coração fica contrito e você fica diante do Senhor e você fica com receio de conversar com outra pessoa. Eu imagino que você tem receio de chegar de qualquer jeito e sentar de qualquer jeito. Eu imagino que você senta de tal forma, que você se posiciona de tal forma durante o culto, que você só quer ver a grandeza do Senhor e não exaltar a si mesmo. Eu sei que você não fica avaliando se as pessoas estão cantando bem aqui na frente, porque você está diante do Senhor. Eu sei que você não está avaliando se eu estou pregando bem, porque você quer conhecer a palavra do Senhor. Ele sim é a pessoa mais importante aqui nesse lugar, e a santidade dele constrange você, até o ponto que você não tem coragem de ficar avaliando como é que as pessoas estão agindo, mas você fica preocupado em saber como você está se comportando diante dele, que você percebe que ele é. Salomão diz: tenha cuidado, porque Deus está no céu e você está aqui na terra. Sejam poucas as suas palavras diante dele. Isso dá uma demonstração. Quando Isaías chegou, ou melhor, quando ele teve a visão, e naquela visão ele viu o trono, viu os anjos, ele se prostrou: cai de mim, porque eu sou impuro e habito no meio de um povo cujos lábios são impuros. Quando começa a adoração, quando nós temos um tempo de oração aqui, é assim que teu coração fica. Você fica preso ao fato da presença de Deus estar naquele lugar. Você fica como aquele publicano: você não tem coragem de olhar para o céu, porque eu tenho medo que os meus pecados devem ser consumidos pela santidade de Deus. Não só isso, mas ele também batia no peito. Esse é um comportamento bem judeu, assim. Isso era muito comum nos velórios. Os entes queridos, quando o esquife chegava ao local do velório, os familiares fechavam a mão em punho e começavam a bater no peito. A
palavra que é usada em latim para isso é contritio cardis, a ideia de massacrar ou machucar o coração, ou esmagar o coração. Daí vem a palavra contrição, que a gente conhece. A ideia é que o publicano, ao olhar para o coração dele e perceber como o coração dele era sujo, a intenção dele era esmagar o coração dele, era machucar o coração dele, porque a coisa que esse cara mais queria era Deus, era a sua presença, era a aceitação de Deus, e ele sabia que aquele coração pecaminoso é que o afastava dessa presença preciosa. Era esse coração pecaminoso que me fazia querer estar assistindo televisão ao invés de orar. Esse coração pecaminoso que me fazia querer aprender a estudar tantas coisas e não estudar as Escrituras Sagradas. Era esse coração pecaminoso que impedia de que eu estivesse santo na presença do Senhor por causa da minha promiscuidade, por causa da minha mentira, por causa do meu roubo. Esse coração, e ele feria o coração dele. A outra situação, eram 40 dias que os judeus mantinham contrição até o que eles chamam de dia do perdão. Durante aqueles dias, eles tinham orações escritas, que eles liam, eram orações que geravam confissões de pecado, e enquanto eles oravam, eles ficavam batendo no seu peito. Eles não valorizavam nada que tinha neles. Eles não valorizavam nada que havia no seu coração. E ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Misericórdia. Misericórdia. Agostinho diz a respeito do que significa a palavra misericórdia. Nas palavras de Agostinho, ele disse: Deus, dá o teu coração a mim, para que o Senhor tenha compaixão da miséria do meu coração. Dá o teu coração a mim, para que o Senhor tenha compaixão da miséria do meu coração. Senhor, eu te suplico, Pai, tenha misericórdia de mim. Olha como sou de fato um homem miserável, como sou pecador, e tenha compaixão de mim. Como vocês não têm ideia de como Deus tem deleite em pessoas que, quando não orar, se aproximam dele dessa forma. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende como publicano, do que por 1000 justos que entendam que não precisam de arrependimento como fariseu. Quando você vai orar, você não encontra motivos para confessar seus pecados? Ou você os tem na boca? Ou você de fato costuma gastar seu tempo avaliando a sua própria vida e colocando diante de Deus o seu pecado? Deixa eu dar uma palavra de esperança para você. Olha o versículo 14. Ele diz que este homem, o publicano, e não outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Justificado. Os nossos pecados colocam Deus contra nós. Essa notícia precisa ser encarada de fato com o horror que essa notícia é. Ouvir que Deus está contra você, de fato precisa ser encarado como uma verdade terrível. É porque quando a gente compreende que de fato Deus não está brincando quando diz que está contra nós, é que nós nos maravilhamos quando dizemos: Deus, tem misericórdia de nós. E Deus diz: eu perdoei você o seu pecado, e eu nunca mais vou lembrar dos seus pecados e das suas iniquidades. Eu restaurarei você, você vai ser meu filho, eu vou cuidar de você, vou agir em todas as coisas para o seu bem. Tu és meu e eu sou teu Deus.
nós chegamos dessa forma é que nós podemos compreender o que para você quer dizer chegue confiadamente ao trono da graça. Se você não entende o terror de Deus contra alguém que não se arrepende, você não compreende o que quer dizer tenha coragem para chegar diante dele. Se consegue se imaginar uma floresta escura, e naquela floresta escura você escuta o barulho de um leão, o rugir de um leão, o que você vai pensar nesse leão? Só eu te agradeço, leão, por estar aqui nessa floresta escura comigo. Você vai ter pavor. Você vai ter pavor. E enquanto você está na floresta escura, você percebe na penumbra a imagem de um leão gigante que vem na sua direção. Teu medo aumenta, teu pavor aumenta. Você se congela e não tem coragem de sair do lugar. E você sabe e tem convicção: estou perdido. A grande surpresa para você é quando o leão se aproxima de você e ele se pega no seu lado, porque no pavor e no medo se transforma em esperança. Nenhum outro animal vai ter coragem de chegar aqui. Mas essa alegria não faria sentido se você não tivesse sentido o pavor dele primeiro. As pessoas que compreendem que de fato havia uma descarga de ira da parte de Deus sobre a vida delas, elas entendem como é precioso saber que Deus escuta a oração daquele que diz: Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Os nossos pecados colocam Deus contra nós, porque nós somos condenados por causa desses pecados. Mas o amor do Senhor àqueles que se arrependem faz Deus declarar: não importa quanto pecado você cometeu, por causa do seu arrependimento, e eu declaro agora que você é justo. Isso é justificação. Deus declarou isso ao publicano, Deus não declarou isso ao fariseu. Deus declarou isso ao publicano. Disse ao publicano: você está perdoado, não tem mais condenação sobre você. Para mim é como se você fosse justo agora, porque o princípio é: quem exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então não tente chegar diante do Senhor reconhecendo que de fato você não tem valor. Não tem, não, porque isso vai parecer com que sua vida seja uma derrota, porque você é humilde demais. Uma das coisas das pessoas que tinham orações mais humildes nas escrituras era quem? O salmista Davi. E eu não conheço outra pessoa que foi tão vitoriosa quanto ele. Era um homem guerreiro, era um homem que enfrentava as circunstâncias difíceis pelas quais passava. No entanto, quando ele estava diante de Deus, o que ele dizia, o que ele declarou foi: sempre, o meu pecado sempre estava diante de ti. Eu não o ocultei, o meu pecado sempre estava diante de ti. E quando o Senhor chegou através do profeta Natan e disse: era você que fez isso, Davi disse: eu pequei. Davi ficou chorando o seu pecado, porque havia uma consequência muito clara: ele ia perder o filho que estava no ventre de Batseba. E quando havia esperança para o seu filho ter vida, Davi se humilhou e orou diante do Senhor. Quando o filho morreu, Davi lavou o rosto e foi guerrear. Porque funciona assim. Quando eu me humilho diante do Senhor e quando eu chego diante do Senhor: Senhor, pequei contra ti. Quando eu bato no meu peito e diz: coração miserável, fizeste-me pecar contra o Senhor. Deus de misericórdia, perdoa o meu pecado. Uma convicção precisa ser no meu coração: o Senhor está perdoando o meu pecado e purificando o meu coração. E agora eu devo andar em vitória diante dele. Eu começo a andar com convicção, eu não vivo pelos meus sentimentos. Mas quando você estiver orando, meu querido, eu queria estimular você: não se considere melhor do que as outras pessoas, mas o pior dos pecadores.
não acha que Deus precisa responder positivamente a tua oração, suplique a Ele tudo que você quiser suplicar. Diante do Senhor, seja humilde, e o Senhor vai exaltar você. Eu gostaria muito de estimular você a reler esse texto várias vezes essa semana e desenvolver um coração humilde diante do Senhor, enquanto estiver orando.